Existe uma defasagem no entendimento que nós temos da arte e que tinha esse mesmo entendimento os antigos, gregos, romanos. Eu me arriscaria a dizer que todas as sociedades tradicionais a quais nós podemos trazer, relatar ou classificar como egípcios, hindus, japoneses, até porque todas essas sociedades, civilizações, possuem até hoje indícios, né, resquícios disso, os quais podemos averiguar em nos materiais que nós temos hoje relacionados com a constituição dessas sociedades, né? Há uma defasagem no entendimento de certos conceitos e para que nós fazemos arte e por que nós fazemos arte, né? Eu estava aqui dando uma lida na Poética de Aristóteles, né? essa, esse livro curto, mas que esclarece muitas coisas, é né? Um livro assim bem técnico, mas a gente não consegue compreender certos níveis, certas categorias de quando a gente fala de categoria, a gente está falando de níveis, né, ou de entendimentos. Vamos entender, vou como colocar aqui categoria como nível, né? Não conseguimos entender certos níveis de aprofundamento ou de conceituação de uma ideia. E, no caso, Aristóteles vai trazer para a gente. E na maneira como ele vai destrinchando a poética, e aí tendo em poética todos aqueles elementos de criação, e nesse caso ele vai se referir à criação de obras de arte, né, de obras belo, de obras que trabalham a beleza. Ele vai conceituar, por exemplo, a ideia da imitação. E ele vai falar um pouco sobre certas formas, certos ritmos de poesias, mas principalmente ele vai falar da imitação. A imitação do homem virtuoso, do homem comum, né, do homem que se parece conosco, com pessoas normais, que não tem um vício profundo, nem qualidades muito grandiosas, né? E da imitação do homem medíocre, não, do homem realmente perverso, do homem ruim, do homem que possui vícios que são altamente nocivos tanto a ele mesmo quanto às pessoas que convivem com ele. E esse ponto é que me chamou a atenção porque ele fala disso com a naturalidade muito grande, né? O que para hoje seria visto como um discurso moralista. Então, só por esse pequeno detalhe, a gente pode entender que a maneira como os antigos concebiam certas coisas, certas categorias do pensamento, não é a mesma como que nós concebemos nossas categorias de pensamento. Nós não conseguimos compreender, muitas vezes, que a moral é um fator de escolha na vida. Que a, a moral já é em si um dilema, né? Já é um dilema entre trabalhar o que é certo ou o que é errado, sendo que muitas vezes a gente não tem a clareza do que é certo e do que é errado. Ok, tudo bem. Mas muitas vezes a gente coloca a arte como um elemento que pode se abster disso, totalmente. Eu penso que a arte não é uma coisa que seja presa totalmente à moral, porque existem questões simbólicas, existem questões de representatividade que são necessárias. Vou deixar claro, representatividade não no sentido em que a gente emprega comumente por aí, mas representatividade no aspecto mais filosófico mesmo, tá? Ou seja, existe uma ideia de um arquétipo, de um homem colérico, de um ser humano é, raivoso ou agressivo ou que luta, um atleta, né?
Existe o arquétipo da mulher piedosa, da mulher que cuida, que é valorosa, que zela pela sua família, e até da mulher traiçoeira, né, nas peças, enfim, né? Existe também aquele, aquele estereótipo, né, do homem político que tem articulado e engana as pessoas com, com falsas promessas, com aquelas injúrias públicas, né, com vergonhas públicas, enfim. É dessa representação que eu estou falando, representação de caracteres humanos, de elementos humanos, exageradamente representados, para que a gente possa perceber certas falhas de caráter nossa, ou certas grandezas de caráter nossa também. Nessa representatividade, sim, isso sim é válido na arte. Agora, outras que colocam por aí é bobagem, a gente não deve perder tempo com elas. Mas ok. Então, o fato de Aristóteles separar um ponto de categoria, né? O divisor entre a épica, né? E a, a iâmbica, né? Ele coloca esses dois termos, a épica e a iâmbica, como a épica tratando de homens valorosos, de homens virtuosos, de assuntos sérios, e a iâmbica tratando de homens que não são valorosos, né? Homens é, risíveis, de assuntos engraçados, já é um elemento que separa as duas coisas. Da mesma forma, ele vai dizer, ele vai, né, colocar aqui, que a épica vai dar origem à tragédia e a iâmbica vai dar origem à comédia. Eu não tenho absoluta certeza disso, mas Aristóteles é a fonte mais antiga em relação a a essas fontes, né? Mas existem outras fontes que falam das origens relacionadas aos ritos de Dionísio, por exemplo, que vai dar origem à tragédia grega, mas isso não vem ao caso aqui. Pode falar disso em outro vídeo. O que interessa aqui é o seguinte, estou sendo meio enfático, né? O que interessa aqui é o seguinte, existe essa tradição que trabalha o entendimento da imitação, através de e separa os homens em categorias daqueles que devem ser imitados, daqueles que devem ser seguidos, aos quais nós devemos dar atenção e aprender com eles. Existe justamente o oposto, aqueles que não devem ser seguidos, aos quais não devemos dar atenção, que nós não devemos querer nos parecer com eles. Isso porque a comédia, na época clássica, já é um ponto em que se trabalha o homem que não é virtuoso, né, o ser humano que é um vicioso, para que a gente possa rir desses defeitos, né, perceber que muitas vezes nós estamos sendo ridículos, né, em nossas ações, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente desenvolve na nossa vida. Né. E justamente é colocado no formato de drama, que é o formato teatral que dá origem a essa palavra, né? O drama é uma palavra que vem do grego e significação essa ação como essa representação, né? Aí vem a representatividade que eu estava falando, essa representação de elementos dentro de nós, de forças dentro de nós que é, fazem com que a gente perceba certos elementos da nossa personalidade que nós precisamos trabalhar. Então, o drama ele vem muito com essa ideia, né? E o drama poderíamos dividir em comédia, drama e tragédia, sendo que a tragédia possui elementos simbólicos muito profundos que nunca podemos observar de simplesmente pela sua narrativa, né? Somente por isso, né? Não somente por isso. O drama, sim, o drama tem um aspecto mais psicológico que a gente pode ler e refletir sobre, né? Tem uma conexão muito mais humana, né? Nesse sentido. E a comédia seria a bagunça, né? Aquele momento em que a gente tem de
realmente soltar um pouco, né, o siso da coisa e lembrar que muitas vezes nós somos ridículos e que a gente precisa aprender a rir com nossos próprios erros. As tetralogias, ou seja, os conjuntos de 4 peças, eram geralmente constituídas de 3 tragédias e uma comédia, ou seja, tinha toda aquela parte, né, da, da tragédia com o drama, né? Pode dizer também que havia alternância, né, dentro de uma mesma peça, tragédia, drama, comédia. Sim, aqui e ali a gente vê algumas influências, algumas ideias, mas não é uma mudança brusca, assim, né? Há alguns pontos aqui, mas nada que no conjunto não podemos dizer, não, isso é totalmente tragédia, isso é drama, isso é comédia. Mas então, 3 tragédias e uma comédia, né? Para que ao final de um festival, de um espetáculo, se pudesse então sair de lá com uma alma tranquila, vamos dizer assim. A experiência de uma tragédia é muito intensa, é muito profunda, e a gente precisa resgatar essa tradição de aprofundar, de buscar elementos que nos façam chegar a patamares mais altos dentro da nossa alma, patamares mais profundos, aos quais a gente possa alçar, alcançar e expressar o que temos de mais grandioso dentro da nossa alma, o que temos de mais poderoso. Ainda que para isso a gente precise rir um pouco de nós mesmos, da nossa própria mediocridade, né, que muitas vezes nos ataca. Então, enquanto a gente não buscar, não resgatar esse elo de que o critério moral é um critério válido, é um critério que ele deve entrar nas nossas no processo de compreensão de uma obra de arte, a gente ainda vai ficar muito longe de compreender o que é o pensamento dos antigos, desses clássicos gregos e dos romanos, porque vai faltar a categoria, né, como se pense que nossa mente seria uma gaveta, e nós a dividamos em vários pedaços, mas não tem um pedaço ali para a alma, para o nosso espírito, porque a gente já preencheu com várias outras categorias. Essas categorias não são excludentes, tá? Porque a alma ela é infinita, ela é imortal. Então é como se a gente simplesmente se limitasse, né? Dentro de um mundo infinito, que é o mundo interior do ser humano, a gente se limitasse a uma expressão horizontal, rasteira, medíocre, frágil, né? Alegando que, não, os personagens precisam ter espectros cinza. Enfim, isso acontece, isso pode ter. Os personagens são sim ambíguos, mas o que a gente não pode é se valer disso para extirpar o entendimento moral, a mensagem moral que as obras trazem em seu ser. Muitas delas não são claras, não são assim explícitas, mas elas possuem, ainda que num nível ali que não seja totalmente determinante para a compreensão da obra, mas o mundo ele não só tem espectro cinza, mas também existe seus pretos e brancos, né? Entendendo que sim, existem pessoas que estão inclinadas à virtude e pessoas que estão inclinadas ao vício, e que todas elas precisam trabalhar em conjunto para que possam, sim, aprenderem umas com as outras. Então, a esfera moral, a consciência moral, ela precisa retomar a nosso conjunto de categorias se a gente quiser compreender melhor esses elementos do passado e resgatar o que a gente chama de tradição. Do contrário, vai ser somente mero intelectualismo, meras palavras que a gente vai aprender como novidades, mas sem uma mudança real na nossa vida, sem até um entendimento real, porque o entendimento ele só vem de verdade quando
a categoria ela se instala na nossa alma, a gente pode fazer nascer de dentro de nós para fora de nós, né? Quando se fala de lógica, a gente entende isso, esses elementos, né? Que não são simplesmente palavras que distinguem uma das outras, mas sim elementos que abrem profundidades em nossa alma, e abre elementos aos quais a gente pode adentrar todo um mundo novo, todo um manancial de, de sabedoria que está dentro de nós. Mas se a gente não vai galgando esses espaços morais, né, que moral, eu falei, relacionado à decisão e, consequentemente, à ação, então a moral está intrinsecamente ligada a essa ideia do drama, porque do contrário, se não existisse um peso moral nas coisas, não existiria a ideia de um drama que nos acomete a todos. Bem, então, essa mensagem do vídeo de hoje, bom, os links estão na descrição, oficina de escrita, participe, clube do livro, se inscreva para participar, é, se inscreva no canal, dê um like no vídeo, se tiver alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. E é isso, até a próxima, tchau, tchau.